Queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos estudar hoje mais um tema nesse nosso estudo, né? Estamos estudando acerca do período chamado Nação Fragmentada. E o nosso tema de hoje será o seguinte: revolta contra Atalia. Está baseado em dois textos, teremos um texto paralelo. Mas o texto que eu vou usar inicialmente está em 2 Reis, capítulo 11, versículos 4 a 12. Esse texto tem um paralelo em 2 Crônicas, capítulo 23, versículos de 1 a 11. Esse assunto de hoje ele é de uma alta relevância. Por quê? Porque veremos que o sacerdote Joiada vai fazer aqui uma espécie de complô, podemos dizer assim, no bom sentido. Ele, na verdade, ele vai juntar o poder que ele tem, juntamente com as autoridades militares, como também a sociedade civil organizada, particularmente os líderes de Judá, juntamente com o apoio dos sacerdotes e dos levitas, para que possam eles colocar Joás no trono de Judá. Então, Joiada será um grande homem de Deus, veremos, foi um grande homem de Deus, eu digo será um grande homem de Deus, porque nós vamos aqui trazer para os nossos irmãos aqui o que está aqui escrito. No entanto, no passado, lógico, é evidente que foi um grande homem de Deus, o sacerdote Joiada, com certeza era o sumo sacerdote naquela época. Bem, vamos fazer aqui uma rápida volta ao último estudo. Nós falamos no último tema que foi o seguinte: a rainha Atalia governa em Judá. Nós sabemos que esta rainha Atalia, ela na verdade, quando viu que o seu filho Acasias tinha sido morto, ela então assenta-se no trono, né, e querendo ser rainha, ela na verdade usurpa o trono, e ela não era seu direito ela ocupar o trono. Por quê? Porque ainda havia descendentes de Davi. Quais descendentes? Os filhos de Acasias. Mas o que esta mulher fará, Atalia? Atalia vai mandar matar todos os descendentes de Acasias, inclusive os seus familiares. Por quê? Porque os descendentes de Acasias, na verdade, eram seus próprios netos. Então foi alguém que ocupou o trono, foi uma mulher extremamente ímpia, como foi a sua mãe Jezabel, que também foi muito ímpia e má, muito idólatra, e Atalia não foi muito diferente da sua mãe. E nós observamos aqui que ela fez coisas até piores do que fez sua mãe, porque, segundo consta nas escrituras, nós não vemos em nenhum momento a rainha Jezabel atentar contra os seus familiares. Ela nunca mandou matar alguém da sua família, mandou matar os profetas do Senhor, mandou matar Nabote, mas jamais ela mandou matar alguém da família. Pelo menos a Bíblia não mostra isso. Agora, Atalia, sua filha, usurpou o trono, e nessa usurpação ela manda exterminar, manda aniquilar todos os descendentes de Acasias, que eram seus próprios netos. Por que ela fez isso? Porque ela temia que alguém futuramente, algum desses filhos de Acasias, pudesse conspirar contra ela e destroná-la. Por isso que ela geralmente as pessoas, os grandes tiranos do mundo, né, quando ocupam o trono, sempre faziam isso. Eles assumiam o trono ou davam um golpe de estado, e ali uma das primeiras medidas que eles tomavam era aniquilar a descendência do rei que foi destronado, prevendo o quê? Evitando já uma possível rebelião, um complô, um levante contra aquela pessoa que usurpou o trono. Então, durante esses 6 anos do reinado de Atalia, sem dúvida foi um reinado inglório, um reinado sem nada relevante. Ao contrário, foi de extrema perseguição aos descendentes de Davi. Chegou ao ponto de apenas uma pessoa, no caso uma criança de 1 ano de idade, ter sobrevivido a esse grande massacre, que foi Joás. Nós vimos isso no estudo anterior, quando aquela mulher, temente a Deus, Jeozeba, a esposa do sacerdote Joiada, ela esconde esta criança Joás ali no templo de Salomão, digamos, templo de Salomão, na casa de Deus, em uma das recâmaras. Aquela criança passa ali 6 anos, e nós vamos entrar aqui no período do seu coroamento. Então,
você tem que entender, entre a rainha Atalia governar em Judá e Joiada tramar esse coroamento de Joás, passaram-se então cerca de 6 anos. É isso que vai acontecer aqui em nossos estudos. Há um papel também muito relevante, que é essa figura do sacerdote Joiada. Vamos falar um pouquinho sobre Joiada, porque nós veremos no transcorrer da nossa aula aqui para os nossos irmãos, nós veremos que papel preponderante teve este sacerdote, ou sumo sacerdote chamado Joiada. Veremos que foi um homem de fé, um homem com compromisso na obra do Senhor, comprometido com a obra, um homem que foi prudente, extremamente eficiente, porque teve todo o cuidado para que realmente aquela criança chamada Joás ficasse ali escondida nesse período de 6 anos, ali em um dos quartos do templo, uma das salas do templo, e ele vai conspirar, cujo objetivo era destronar Atalia, essa rainha ímpia, essa rainha má, essa rainha usurpadora. E ele vai organizar e planejar todo o ato cerimonial para que Joás fosse coroado com toda a segurança possível. Para isso, nós veremos aqui no texto, ele vai reunir não só os militares, como também terá o apoio dos levitas e da sociedade organizada, principalmente dos líderes das famílias de Judá. Então, nós veremos isso. Ele vai procurar ter esse apoio dos militares, é um líder, porque ele fará um convite para que todos os levitas de Judá venham para este coroamento. E isso aqui não era só para prestigiar o evento, como também garantir ou dar uma maior segurança ao coroamento do rei Joás. Bem, foi um homem de grande fé e um homem reverente. Por quê? Porque ele fez isso e sabia que alguém poderia acusá-lo de estar usurpando, ou pelo menos dando um golpe de estado contra a rainha Atalia. Para isso ele foi muito eficiente e foi um homem precavido, porque ele vai reunir esses homens, que ele tem uma confiança neles, ele vai reunir esses homens, e sob juramento ele pede que eles não denunciem, mas que levasse avante esse seu plano para coroar o rei Joás. Muito bem, então um homem extremamente decidido, um homem usado por Deus. O nosso texto, amados, está baseado, conforme já falei, em 2 Reis, capítulo 11, versículo 14 a 12. Nós teremos aqui duas narrativas. Na verdade, segundo alguns eruditos, alguns estudiosos, intérpretes, o texto de 2 Reis 11, 4 a 12, com 2 Crônicas, capítulo 23, versículos de 1 a 11, há alguns pontos um pouco de difícil interpretação. Mas, na medida do possível, vamos procurar aqui explicar aos nossos irmãos, sabendo que o texto tem alguns pontos que não ficaram muito claros, né? Mas vamos, contando com a ajuda, primeiramente, de Deus, do Espírito Santo, nós vamos ensinar, ou pelo menos passar aqui uma ideia mais fácil para que possamos compreender esses dois textos. Porque no texto de 2 Reis, nós veremos que o papel preponderante aqui, lógico, é de Joás, mas ele vai contar, o que é ressaltado aqui, é o apoio dos militares que ele terá para garantir a segurança da coroação, ou do coroamento do rei Joás. Quando nós lemos o texto de 2 Crônicas, capítulo 23, versículo de 1 a 11, nós veremos que a narrativa está mais para a narrativa sacerdotal, né? Nós veremos que vai ser destacado aqui neste coroamento o papel dos levitas. Já no 2 Reis, capítulo 11, versículo 4 a 12, o papel aqui mais preponderante será dos centuriões, ou dos capitães, ou dos oficiais que tinham sob o seu governo, ou estavam subordinados a estas autoridades, aqueles guardas do templo. Tá bom? Então, o que podemos distinguir aqui, logo de imediato, é que a narrativa de 2 Reis, capítulo 11, a segurança para o coroamento está mais voltada para os militares. Porém, quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 23, versículo de 1 a 11, os levitas também são arrolados para que possam prover também a segurança da coroação do rei Joás. Somente isso, tá certo? Então, entenda que 2 Crônicas, a narrativa é mais sacerdotal, tá certo? Ele destacou um papel aqui, vai se destacar o papel dos levitas, certo? Agora, o que nós podemos entender é que houve tanto o apoio, essa segurança, Joiada estava contando com a segurança dos guardas,
dos guardas, os militares, guarda do templo, guarda do palácio, e também houve o apoio dos levitas. Isso a gente precisa entender desde agora. Vamos então ao nosso estudo. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 11, versículos 4 a 12. Vamos então acompanhar o nosso estudo. O texto no versículo 4 diz: E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Vamos explicar isso aqui com mais calma. Apenas li todo o texto para a gente ir aos pouquinhos explicando o nosso irmão. O primeiro ponto que podemos destacar aqui é no início do versículo. O que é que o versículo diz no início? Diz assim: e no 7º ano. 7º ano por quê? Porque o rei Joás, essa criança que será coroada, já estava com 7 anos de idade. 7 anos de idade, certo? Então no 7º ano, Joiada, já percebendo que já era a época oportuna para o coroamento do rei, queria dar um basta no reinado da rainha Atalía. Ninguém aguentava mais tantas impiedades, tanta crueldade, e eles, olha, esse é o momento certo, vai chegar a hora para nós coroarmos o rei Joás, mesmo com 7 anos de idade. Para isso, ele não pode fazer isso sozinho. Joiadas, né, não podia fazer isso apenas com suas boas intenções, ele precisava de um apoio, principalmente de uma segurança. Por quê? Porque não poderia acontecer durante o coroamento ou a coroação do rei Joás, era que seu plano fosse descoberto e ali eles ficassem vulneráveis e alguém chegasse a assassinar Joás antes ou durante ou depois dele ter sido coroado. Então ele vai bolar aqui um plano. Com certeza Deus o ajudou muito, um homem extremamente espiritual, e ele vai, com a sua sabedoria, vai saber articular todo o plano para que esta coroação do rei Joás realmente aconteça. Então o texto vai mostrar que Joiada mandou chamar os centuriões. O que ele faz? Ele manda chamar os oficiais, são aquelas pessoas responsáveis tanto pela segurança do palácio do rei, que no caso agora era a rainha que estava lá, havia uma segurança, como também havia uma segurança no templo, nos trabalhos do templo. Essa segurança era feita nas principais portas do templo. O templo de Salomão não tinha apenas o templo em si, mas ele tinha vários átrios, havia vários pátios, né? Pátio dos gentios, pátio das mulheres, enfim, havia muita segurança ali. E essa segurança era provida pelos guardas do templo, certo? Os guardas do templo, que, lógico, tinham seus comandantes, que eram quem? Segundo o texto aqui, os centuriões. Ele vai chamar esses centuriões para conversar com eles sobre o plano para coroar o rei Joás. E ele resolve fazer este plano, esta reunião, para tratar acerca disso, no templo. Agora, não entenda que isso seja realmente no interior do templo, no lugar santo ou no lugar santíssimo, jamais. Isso não é dessa forma. Certamente ele escolheu um dos quartos, uma das salas do templo, havia muitas salas, sala das armas, sala do tesouro, né, a sala dos colchões, onde os sacerdotes que estavam de serviço dormiam, e outras salas ali. Então, em uma dessas salas, ele faz essa reunião para tratar acerca da coroação ou do rei Joás, certo? O texto vai nos mostrar que ele vai reunir os centuriões e os capitães e com os da guarda e os meteu consigo. Entenda como meteu, ele reuniu, certo? Os meteu consigo na casa do Senhor não significa que ele entrou dentro do templo, ele entrou dentro de uma dessas salas do templo reservadas para esta reunião. Então, ali no templo, o texto diz, fez com eles um concerto e os ajuramentou. Como é que nós podemos explicar aqui? Ele vai fazer ali um pacto com eles, um juramento, e eles deveriam prometer ali, perante não só a presença do próprio sumo sacerdote, ou até mesmo na presença do Senhor, na presença de Deus, espiritualmente falando, que ele não denunciasse esse caso aqui a Atalía, ou a nenhuma pessoa que não merecesse confiança. Então ele faz essa reunião com poucas pessoas. O interessante é que na narrativa de 2 Crônicas, nós veremos que, apesar do autor dos reis não nominar o nome desses capitães, desses centuriões, o texto de 2 Crônicas vai nomeá-los. E eu já quero logo, desde já, dizer quem foram essas pessoas que participaram desta reunião. O cronista, ele deu ênfase a esses nomes, já que o autor dos reis não deu. Vamos lá.
O texto diz assim, porém, vamos ler agora em 2 Crônicas, capítulo 23, versículos de 1 a 11. Observe, porém no 7º ano, Joiada se esforçou, ou seja, decidiu agir, entenda isso, se esforçar no sentido, olha, vamos dar um basta ao reinado, à tirania de Atalia, vamos realmente coroar o novo rei. Então o texto diz, porém no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo, em aliança, os chefes das centenas, ou seja, os capitães, os centuriões. E o texto diz o nome deles, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed. Então veja que tem dois Azarias, um filho de Jeroão e outro filho de Obed. Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Então foram esses os capitães, os comandantes das centenas. Por quê? Porque a segurança do templo não era uma segurançazinha pequena, era uma segurança grande. Principalmente no dia de sábado. Por quê? Porque no dia de sábado afluía ao templo muito mais pessoas, não é? Você sabe que o sábado era o dia sagrado, era o dia de descanso, e eles praticamente preenchiam esse dia com as atividades de adoração a Deus, leitura da Torá, enfim, cultuar a Deus no templo. A segurança durante a semana ficava da seguinte forma. Segundo os melhores comentaristas, é que havia companhias que essas companhias que proviam, não é, a segurança tanto do palácio como a segurança do templo. Da seguinte forma, durante a semana, isto é, de domingo a sexta-feira, apenas uma companhia fazia a segurança do templo. Neste período, lá no palácio, onde estava o rei, que no caso era Azarias, que tinha sido assassinado, agora era a rainha, 2 companhias ficavam de serviço diariamente. Só que no dia de sábado, tendo em vista que o templo, as pessoas estavam ali em maior número, esta guarda, esse 2/3 dessa guarda ficava fazendo a segurança do templo e 1/3 ficava fazendo a segurança no palácio. Certo? Então, só para você entender isso. Vamos continuar o nosso texto aqui. Então ele faz essa reunião com essas autoridades, o sacerdote Joiada, o sumo sacerdote Joiada. Ele vai planejar, na sua cabeça ele já tem o plano, e ali vai esboçar o seu plano, vai mostrar como esse plano do coroamento, né, vai acontecer do menino Joás. E o texto diz que ele vai pedir aqui, sob juramento, né, certamente na presença de Deus, que ele ali honrasse aquela palavra e que não denunciasse este seu propósito. É isso que o texto, no versículo número 4, vai nos mostrar. E os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Naquela reunião, quando ele, antes de começar a esboçar qual seria o seu plano, ele traz essa criança. Até então era uma criança que estava escondida, e certamente esses capitães não tomaram conhecimento que havia essa criança ali escondida em nenhuma das recâmaras, e que essa criança era descendente de Davi. Então, antes dele esboçar o seu plano, de entrar nas minúcias do seu plano, ele traz essa criança para que eles vissem ali, né, que realmente a sua ideia, o seu plano, tinha um objetivo, que era coroar aquela criança que era Joás, filho pertencente à dinastia de Davi, filho do rei Acasias, certo? Que tinha sido morto. Então ele mostra esta criança para dar mais ênfase e que realmente aqueles homens se esforçassem, porque era um caso realmente real. Ali estava a prova material, que era a criança. O versículo 2 vai nos dizer o seguinte: e deu-lhes ordem dizendo, e aqui ele vai começar a mostrar como esse plano vai ocorrer, esse plano de segurança. Então eu vou ler aqui esse texto, talvez fique difícil para você entender, tá bom? Algumas versões, você pode usar outra versão para ficar mais fácil para você compreender, fique à vontade, tá bom? Então o texto diz assim, no versículo 5, e deu-lhes ordem dizendo, esta é a obra, ou esta é a missão, que vós haveis de fazer, ou haveis de cumprir. Ele começa, uma terça parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. Uma terça parte, lógico que, conforme nós já falamos, no dia de sábado, 2/3 das companhias ficavam provendo ali, né, a segurança do templo, e apenas 1/3 no palácio. É isso que ele está dizendo aqui. E a outra terça parte estará à porta sul. E a outra terça parte é a porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. A casa de quem? A casa, o templo, entenda, o templo do Senhor. Então, ele está
mostrando aquelas autoridades, aqueles comandantes, que 2/3 deveriam fazer ali a segurança do templo. O versículo número 7 diz: as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Geralmente, o serviço era de um dia para o outro, ou seja, uma companhia, se entrasse na sexta-feira, no sábado estaria liberado, e assim sucessivamente. Então, entrava num dia, no outro dia descansava. O que o Joiada está propondo aqui é o seguinte, é que aquela guarda que seria dispensada no sábado, ela não fosse descansar, ou seja, não liberasse os soldados, mas que eles voltassem para o templo e ali fizesse a segurança do templo, tá certo? Voltasse ali. Por quê? Porque no sábado, geralmente, na sexta para o sábado, a substituição da guarda era pela manhã, mas somente à tarde era que os guardas poderiam sair de serviço. Estes soldados que estavam saindo de serviço na casa ou no palácio, ele não deveria ser dispensado, mas que estivesse reforçando a segurança. Por quê? Porque Joiada queria o máximo de segurança ali na coroação do rei Joás. O versículo 8 diz assim: fizeram, pois, os centuriões conforme. Ele diz mais assim, vamos ler o versículo 8. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas. Ou seja, segurança ali total, eles com armas na mão. Rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Ele está dizendo o seguinte, para ter toda a atenção com a segurança do rei. Qualquer pessoa que tentasse furar esse bloqueio, furar essa segurança, essa pessoa deveria ser morta, porque seria identificado como inimigo do rei, alguém que não queria ver a coroação do rei Joás. Então ele está aqui afirmando isso, né? Cada um esteja atento, né? Por quê? Porque eles iriam fazer a segurança do rei. Então havia uma espécie de círculo ao redor do rei Joás e também um círculo ali fazendo a segurança a 360 graus ali no templo. Para quê? Para que nenhum inimigo do rei pudesse entrar ali, nessa ocasião do coroamento. O versículo 10 diz assim: e o sacerdote deu aos centuriões as lanças, isto é, armamentos, escudos, que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Provavelmente, segundo alguns intérpretes, essas armas que estavam no templo foram armas que nas batalhas Davi conquistou e trouxe como despojo. Foram guardadas ali, essas armas foram guardadas ali no templo, inclusive a esta época ainda estavam lá guardadas. O versículo número 10, nós acabamos de ler, vamos repetir: o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido de Davi, que estavam na casa do Senhor. Casa do Senhor entenda como o templo. O versículo número 11 vai nos mostrar a prontidão desses soldados aqui e o dispositivo que eles tomaram para garantir ali a segurança. O texto diz: e os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, prontos para defender ali o rei, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Essa casa, como já disse, é o templo. Então veja que em todos os lados do templo a segurança estava ali bem posicionada nos seus postos. Por quê? Porque haveria, logo em seguida, seria a coroação do rei Joás. O versículo 12 termina dizendo o seguinte: então ele tirou o filho do rei, quem? Joiada, tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e deu-lhe o testemunho, isto é, uma cópia da lei, para essa criança. E o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, isto é, bater as mãos significa bateram palmas, certo? Bateram palmas ali para o rei, e disseram: viva o rei, certo? Aqueles gritos de exultação, as pessoas gritaram por ocasião desta atividade, ou seja, o coroamento, ou a coroação do rei Joás. Então o texto mostra que ele foi ungido e que ele recebeu também das próprias mãos do sumo sacerdote Joiada uma cópia do testemunho, isto é, uma cópia da lei. Era como se alguém estivesse dando uma Bíblia para você hoje, tá certo? Então leia essa Bíblia, é como se ele estivesse dizendo aquelas mesmas palavras que o Senhor disse para
para aquele servo do Senhor, Josué, né? Medita neste livro dia e noite, né? Medita. Então estava dando àquela criança esta grande responsabilidade para que ela aprendesse. Certamente ele já sabia muita coisa, porque geralmente uma criança aos 6 anos de idade, uma criança, um judeu, aos 6 anos, ele praticamente já sabia de cor, toda a Torá, toda a lei de Moisés, tá bom? Muito bem. Vamos ler agora o nosso texto, que está o mesmo texto, aliás, um texto paralelo, com algumas, veremos aqui, que nós encontraremos aqui alguns, que nós chamamos até de comentário suplementar, ou então um texto paralelo suplementar com algumas informações adicionais, coisas que o autor do Reis não mencionou, mas é importante. Então, conforme já falei, o autor de 2ª Crônica, ele vai destacar aqui este papel dos levitas. Nós vimos aqui que praticamente não ouvimos nada sobre os levitas, né? Vimos aqui o sacerdote Joiada convocando aqui os centuriões, os comandantes, os oficiais, para que arrolasse os seus soldados para que colocasse a segurança ali no templo, para a coroação do rei Joás. No texto que nós leremos agora, nós veremos o papel importante dos levitas, porque Joiada não vai desprezar de forma alguma os levitas. Vamos à nossa narrativa assim mais sacerdotal. O texto diz, 2 Crônicas, capítulo 23, versículo de 1 a 11, diz o seguinte: porém no 7º ano, nós já lemos, mas vamos ler todo o texto, né? É bom porque a gente repete, de tanto repetir você vai aprendendo, entendendo, tá bom? Isso aqui é como comida, né? Não adianta só colocar comida na boca, tem que mastigar, então vale a pena mastigar. Então vamos ruminar aqui um pouco mais, tá certo? Vamos ruminar, apesar de nós não ruminarmos, mas vamos fazer isso, vamos considerar isso aqui junto com o texto. Porém no 7º ano, Joiada se esforçou, isto é, decidiu agir. Já chega de mau governo, já chega de idolatria, já chega de impiedade. Joiada já estava ali, como se dissesse, desesperado, querendo coroar aquela criança Joás. Mas não poderia coroar de qualquer jeito, tinha que ter uma segurança. E olha que segurança ali deveria ser muito bem feita. Então o texto diz, porém no 7º ano Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas. Então ele faz ali uma reunião sob juramento. Ele convoca ali Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Alguns nomes hebraicos são um pouco difíceis assim de a gente ler logo da primeira, quando a gente olha o nome, né? Um nome um pouco complicado, mas dá para sair, graças a Deus. Então vamos ao versículo 2. Estes rodearam Judá. Veja bem, o versículo 2 vai mostrar que o sacerdote Joiada, ele vai dar essa ordem para que, ele deu essa ordem aqui no texto, para que os levitas que estavam espalhados na cidade de Judá, todos eles viessem para esta atividade, ou seja, para esta convocação, que seria a coroação do rei Joás, certo? Então ele vai convocar os levitas para mostrar todo aquele o aparato religioso também, o apoio principalmente dos levitas. Você sabe que os levitas eram aqueles homens separados, né? Aquela tribo de Levi, que tinha um trabalho exclusivo, que era o trabalho no templo. Todo o trabalho do templo, desde o sacerdote até os levitas, que faziam os trabalhos braçais, eram pessoas que pertenciam à tribo de Levi. Lógico, por isso que chamam os levitas, né? E é importante que você entenda o seguinte, todo levita, todo sacerdote deveria ser levita, mas nem todo levita era sacerdote, certo? Muito bem, vamos ao nosso texto. Versículo 2 vai mostrar que eles vão percorrer a cidade de Judá, convocando pessoas para participarem da coroação do rei Joás. O texto diz, estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá. Então eles viajaram por todo o reino, né, e percorreram toda a cidade de Judá, e o texto diz, e os cabeças dos pais. Então entenda isso, cabeça dos pais na Bíblia significa os chefes de família, certo? Dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. Entenda como Israel, porque segundo a opinião dos melhores intérpretes, o autor das crônicas, ele escreveu crônicas depois do cativeiro. Então depois do cativeiro, Israel já era, e não havia mais nem Judá nem Israel. Então ele tomou esse texto aqui como fosse Israel,
certo? Então está se referindo a Israel. Por isso que aparece aqui o termo Israel. E vieram para Jerusalém, que era a sede do templo. Então vem levita de todas as cidades de Judá, convocados por Joiada para este coroamento, e também não só para a atividade do coroamento do rei, mas principalmente para montar a segurança no templo. O versículo número 3 vai nos mostrar o seguinte: o texto diz: e toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Com o rei na casa de Deus. Com que rei? O rei Joás. Isto é, eles se comprometeram que iriam honrar a coroação ou o coroamento do rei Joás. Então, entenda a casa de Deus como templo. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará. Então Joiada estava decidido: olha, o filho do rei tem que reinar. Já chega de tirania, chega de Atalia, essa usurpadora, descendente de Acabe, descendente de Jezabel. Não, nós temos a palavra de Deus, tem que prevalecer. Daqui a pouco vamos ler aqui o pacto que Deus fez com Davi, porque não poderia faltar um descendente de Davi para ser rei em Jerusalém. E Joiada estava decidido mesmo a destronar Atalia, essa mulher que não merecia a mínima confiança, uma mulher totalmente desprovida de qualquer sentimento de amor ao próximo, mas era mulher má que chegou a matar os seus próprios netos para usurpar o trono. Então era pessoa não grata, não merecia estar no lugar onde estava. Então o texto diz: e toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse, né, fez aquele pacto solene com ele: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Vamos ler um texto onde vamos apresentar o pacto que Deus fez com Davi. Se você tiver um exemplar da Bíblia, abra comigo em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo número 6, versículos 16. Na verdade, o pacto de Deus com Davi está no capítulo 7, melhor dizendo, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo número 17. É o pacto de Deus com Davi. Vamos ler apenas o versículo onde o Senhor destaca, onde o Senhor estabelece que diante de Deus não faltaria um rei ali da descendência de Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz: sua casa e seu reino, aqui era Deus falando, usando o profeta Natã, para transmitir esse recado a Davi. Diz assim: sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Então, promessa do Senhor para Davi que não faltaria um rei ou uma lâmpada ali da dinastia de Davi sentando-se sobre o trono ali de Davi, no reino do sul, em Judá. Então, o sacerdote Joiada conhecia esse texto de cor, certamente, e ele não se esqueceu desse detalhe. Por isso que ele diz: conforme o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. O versículo número 4, aí começa a destacar aqui o papel dos levitas. Esta é a coisa que havei de fazer: uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas. Veja que ele se refere a terça parte com referência aos guardas do templo. Mas você não pode se esquecer que, além de existir um serviço de guarda no templo, mas havia o próprio serviço no templo. E esse serviço do templo também tinha as escalas. Então havia as escalas dos levitas, as escalas dos sacerdotes, as pessoas escaladas para aquele dia, né? Cada dia da semana tinha seus turnos. Então ele resolve, segundo aqui o cronista nos apresenta, ele não se esqueceu, o cronista aqui mostrou o papel relevante das autoridades religiosas, principalmente dos levitas e dos sacerdotes. Então, se o autor dos Reis, segundo Reis, capítulo 11, versículo 4 a 12, deu destaque aos militares ou aos guardas, o papel dos guardas, o autor das crônicas, ele vai dar destaque ao serviço no interior do templo, ou dentro do templo, ou na área do templo. Esta é a coisa que havei de fazer: uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, olha, sacerdote, que entram de sábado, será formada de porteiros. Então, colocar eles como guarda das portas também, certo? Então foi uma segurança reforçada, foi uma segurança extremamente pensada. Não poderia ser a mesma segurança, a segurança deveria ser dobrada. Por quê? Porque poderia ser que a rainha Atalia descobrisse através de alguma pessoa que fosse denunciar este negócio, essa trama aqui,
né, pudesse denunciar, e ali ela poderia sair com a sua guarda para ver o que estava acontecendo, e ali aconteceu uma guerra civil. Então o texto diz assim: esta é a coisa que havei de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram disse sábado, será formada de porteiros. E ele continua: e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, isso é, a porta do alicerce. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Todo o povo estará nos pátios. Você sabe que no dia de sábado havia muitos... O templo não era só a área do templo, mas tinha a área externa do templo. E ali tinha lugares para o pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres, conforme já falamos, e outros locais onde as pessoas ficavam ali. Somente entravam dentro do interior do templo, propriamente dito, apenas os sacerdotes e os levitas, quando estavam de serviço. Se não estavam de serviço, eles não poderiam entrar. O versículo número 6, que nós vamos ler agora, diz assim: porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas. Por quê? O sábado geralmente era um dia de muitas atividades no templo. E seria neste dia de sábado que ocorreria o coroamento do rei Joás. Mas nós vemos aqui a precaução de Joiada, do sacerdote Joiada, para que ninguém entrasse ali no templo, somente as pessoas que estavam de serviço. Ele está dizendo: porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram, ou seja, os que estavam de serviço. Estes entrarão porque santos são, ou seja, foram consagrados para isso. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor, ou seja, todos deveriam guardar e obedecer às instruções do Senhor. Quais eram as instruções do Senhor? Uma delas era que não entraria nenhuma pessoa que não fosse da tribo de Levi no interior do templo, mas apenas quem? Apenas os sacerdotes e os levitas quando estivessem ministrando. Então ele teve esse cuidado. Por quê? Porque poderia alguém se infiltrar para descobrir o plano e tentar matar a criança, chamada Joás. O versículo número 7 vai nos mostrar essa proteção que Joiada estava mostrando que o rei deveria ter. Olha o versículo: e os levitas rodearão o rei. Então o papel dos levitas era rodear o rei, isto é, fazer um círculo ao redor do rei, então a segurança ali aproximada, bem próxima ao rei, para lhe dar segurança. E os levitas rodearão o rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Se alguma pessoa tentasse entrar na casa do Senhor, nas recâmeras onde estava a criança Joás aguardando a sua coroação, se entrasse alguém, já seria morta. O texto está nos mostrando: qualquer que entrar na casa morrerá, porém vós estarei com o rei, quando entrar e quando sair. Isto é, para onde o rei for, vocês acompanhem o rei. Aonde? No interior do templo, ou nas câmaras, ou nas recâmaras ali, onde estava a criança. Então, enquanto não houvesse o coroamento do rei Joás, os levitas deveriam estar ali na sombra do rei Joás. Para onde ele fosse, aquela criança, eles deveriam acompanhar. Por quê? Porque corria o risco de alguém matar essa criança, certo? O plano de ser descoberto. Vamos ler o versículo 8? O versículo 8 vai dizer o seguinte: e fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo o que ordenaram o sacerdote Joiada. A gente vê aqui que coisa abençoada, irmãos, é a obediência. Vemos que Joiada era um homem, era um líder, um sumo sacerdote, um homem de respeito, e ele alcançou ali um bom conceito diante de todos. Vejam que ninguém ali fez um levante contra ele, mas ele teve a obediência, a pronta obediência principalmente da classe sacerdotal e dos levitas, né, e também dos centuriões, os capitães, os oficiais. O texto diz: e fizeram os levitas e todo Judá, conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E o texto diz: e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado, com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Geralmente as turmas, quando uma guarda passava o serviço para outra, só era liberada quando o sacerdote autorizasse. Quando ele visse, observasse que todos os postos estavam funcionando perfeitamente, todos os guardas do templo estavam posicionados nos seus postos, aí sim cabia o sacerdote ele autorizar o deslocamento, a saída ou a liberação daquela tropa que tirou o serviço ali de guarda no templo. O texto aqui mostra: com os que saiu do sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Por quê? Porque ele, já prevendo que iria acontecer este coroamento, ele não ia liberar ninguém, enquanto o rei não fosse coroado.
O versículo número 9 vai nos mostrar o seguinte. Diz o seguinte: também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos. Esse texto encontra-se um paralelo no versículo 10. Porque no versículo 10 de 2 Reis, capítulo 11, diz que o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos, que haviam sido de Davi. Porém, no texto aqui de 2 Crônicas, capítulo número 23, versículo 9, diz assim: também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos e as rodelas, que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. Aí você pergunta: pastor, e aí? Ele entregou para o chefe dos centuriões ou entregou para os levitas fazer a segurança do rei? Entregou a ambos, tanto para os capitães, como também entregou para os levitas, que também fizeram a segurança, né? Então foi uma junção de esforços dos guardas, que já tinham esse papel de fazer segurança do trabalho do templo, como também reforçados pelos trabalhos dos levitas, que estavam principalmente responsáveis pela segurança aproximada do rei, que seria coroado. Então eles recebem também, tá certo? Para não causar confusão. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças, os escudos e as rodelas, que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, estavam guardados lá. O versículo número 10, que é o seguinte, tem um paralelo também no versículo 11 de 2 Reis, capítulo 11. Mas vamos ler primeiro aqui o texto que nós estamos lendo, 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 10, que diz: e dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Esse é um paralelo no versículo 11, eu não vou ler, que praticamente diz quase a mesma coisa, isto é, uma segurança 360 graus ali no templo. Então essa segurança, lembre-se que para esse coroamento de Joás, os levitas fizeram a segurança do rei e os guardas fizeram a segurança do templo, principalmente do templo. Lógico, também podemos entender que eles também fizeram a segurança do rei, certo? Então foi uma junção de esforços. No versículo número 11, que já é o coroamento do rei Joás, que vai acontecer aqui agora, que nós já lemos do capítulo 12, né, do versículo 12 do capítulo número 11 de Reis. Vamos ler agora, 2 Reis, vamos ler agora o versículo 11 do capítulo 23 de 2 Crônicas. Diz assim: então tiraram para fora ao filho do rei. Então, depois que toda a segurança estava montada, todo mundo ali seguro, tudo organizado, cada soldado no seu posto, aí Joás chega para ser coroado. O sumo sacerdote Joiada traz esse menino, já que toda a segurança tinha sido feita, para coroá-lo. E o texto está narrado assim, de acordo com o cronista: então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho. O mesmo texto paralelo que encontra-se, que nós acabamos de ler no texto de Reis. E deram-lhe o testemunho, isto é, uma cópia da lei. E o fizeram rei, e Joiada e seus filhos, o texto não diz aqui, no texto diz: o fizeram rei e ungiram, no texto de 2 Reis. Porém, em Crônicas, o cronista fez questão de mostrar que esse coroamento foi feito por Joiada, por isso que ele era o sumo sacerdote, a figura principal ali no templo. O texto diz: e Joiada e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei. Então, vejam que eles fizeram tudo isso em consonância com a legislação mosaica, né, que previa essa questão da unção. Muito bem, e aqui, amados, terminamos o nosso texto, nossos 2 textos paralelos, acerca dessa revolta contra Atalia. Quero convidar meus irmãos, os estudiosos, as pessoas que amam a palavra do Senhor, para que, próxima segunda-feira, nós estaremos comentando aqui acerca da morte de Atalia, né, que vai acontecer com ela. Ela vai realmente morrer. Está baseada em 2 Reis, capítulo 11, versículos 3 a 16, com um paralelo também em 2 Crônicas, capítulo 23, versículos 12 a 15, tá bom? Então chega de tirania, ela já está na hora do reino de Atalia, esse reino que foi tomado por usurpação, porque ela queria realmente dar continuidade à dinastia de Acabe, não à dinastia de Davi, mas ela será destronada. Por quê? Porque deve prevalecer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor vai prevalecer
porque o Senhor tinha empenhado a sua palavra com Davi, que não faltaria descendente de Davi sobre o trono em Judá. Que Deus em Cristo lhe abençoe e lhe faça um crente amante cada vez mais das Escrituras. Jesus conta com você. Em nome de Jesus, amém.